Você vive como quem sonha ou você vive como quem aceita o que te aparece? Na sessão de terapia aberta de hoje, eu quero falar com você sobre sonhos. Você sonha? O meu nome é Ivy Camanducci, eu sou psicóloga clínica, esse é meu canal, seja muito bem-vindo. Se você já for inscrito, muito legal. Se você não for inscrito, se inscreva, acione o sininho aí pra gente estar junto nas próximas sessões de terapia e vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre sonhos. Existem dois tipos de sonho. Aquele que você sonha acordado, que são os nossos planos, e aquele tipo de sonho que a gente sonha dormindo, que é aquele inconsciente. E sonhar, acredite, é de Deus, sim. Mas também Deus nos faz criaturas criativas, né? Nós somos as únicas criaturas feitas por Deus que possuem criatividade, né? Os seres humanos, eles são diferenciados por serem seres criativos. É uma marca do ser humano a criatividade. E criatividade que não são para fazer plano. E Deus nos daria criatividade se não fosse para fazer planos? Eu acredito que não. Então é para nós planejarmos, é para nós sonharmos, para nós idealizarmos futuro que nós possuímos criatividade. Mas antes de eu falar sobre sonhos, sobre a criatividade em si, eu quero dizer dos que não sonham, e não são poucos, são muitos, acredite. Eu preciso te dizer que esses que não sonham, eles não conseguem sonhar porque eles ficam presos a crenças limitantes que não conseguem romper com elas, não conseguem vencer essas crenças. Porque vivem presos a decretos que foram lançados sobre a vida deles no passado. E o fato é que vivem uma vida totalmente estagnada. A pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue seguir em frente porque não consegue planejar. Uma palavra lançada na vida dessa pessoa lá atrás, na vida dela, de que ela não vai conseguir, de que ela é fracassada. E isso interrompe ela na criatividade e interrompe ela no mecanismo de fazer planos, de avançar. Então ela passa a vida inteira da mesma forma. Em 2 Coríntios, nesse texto que eu separei para vocês, 2 Coríntios 10, de 4 a 5, Paulo está falando de raciocínio falaciosos, ou seja, algo que você assume como verdade, mas que é uma mentira. E isso se transforma em fortalezas na sua mente. Algo cristalizado, uma mentira que você mesmo passa a acreditar. Decretos que foram lançados contra você, que você, por alguma razão, ficou preso àquilo e isso se torna uma verdade. E você passa a caminhar no mundo, você passa a viver preso àquilo. O problema é que a gente acaba não dando ouvido, né? Aquilo que está escrito na Bíblia, mas a gente dá ouvido a essas vozes que não deveriam, mas a gente acaba dando ouvido a essas vozes que a gente não deveria ouvir. Porque é pelo ouvir que os pensamentos falaciosos penetram e se fortalecem na sua mente. Então, sonhe alto, imagine, projete, coloque ali um mural de sonhos, tenha aquilo idealizado no seu ambiente criativo. Quantas vezes temos oportunidade de nos expressarmos, expor nossa real vontade e por nos omitirmos ou sermos contidos, né? A gente deixa de alcançar, a gente deixa de chegar ali adiante, onde onde a gente gostaria de chegar, onde a gente queria estar, o que a gente gostaria de receber. Então eu queria dar dois exemplos. Um é entre pai e filho. Os pais têm a tendência de lançar palavras negativas a respeito dos seus filhos. Os pais chamam os filhos de preguiçosos, os pais chamam os filhos de vagabundo, os pais chamam os filhos de acomodado, de que não faz nada, de que é desinteressado, que é folgado. Os próprios pais lançam esses decretos sobre os filhos. E os filhos crescem acreditando nisso, não sobra outra opção. Se o meu pai está falando isso, não me sobra outra opção. Inconscientemente, isso vai se criando, vai entrando pelo ouvir essas falácias, isso vai criando verdade dentro da pessoa. A pessoa vai se sentindo contida, ela não vai planejar. Por que eu vou planejar se eu sou um burro? Não vou dar conta disso. E a pessoa vai se fechando, a pessoa vai se inibindo, vai se omitindo de ser à frente na vida, de andar, de caminhar com intrepidez na vida. Não estou nem falando da parte espiritual, que valida o diabo, porque você pensa, o capeta, ele fala assim: nossa,
Se o pai do fulaninho tá dizendo que o fulaninho é isso, logo já é. Amém, né? O capeta só fala amém e realmente é isso que ele vai trabalhar na vida do teu filho. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente lança, porque o outro tá acreditando, sabe? O outro ele tá ouvindo e aquilo tá entrando no ouvido do outro e aquilo vai criando fortalezas dentro do outro. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria falar com vocês. O outro exemplo é sobre vendas, né? Você vai lá pro vendedor e fala assim, eu queria comprar essa bala, você me dá 5% de desconto? O vendedor automaticamente fala assim, claro, Ive, tranquilo. Eu sempre vou achar que eu fiz um mau negócio. Enfim, acontece aí com você também? Fala, nossa, se eu tivesse pedido 15, talvez, ou ele tivesse dado os 15 ou a gente chegava em 10%. Quem nunca aí fez uma negociação e falou, nossa, negociei mal, devia ter proposto mais, pedi pouco, fui contido, não acreditei, não tracei um plano mais arrojado para isso. Então a gente precisa ter ousadia, a gente precisa ter o plano, a gente precisa ter o criativo. Fala, será que se eu pedisse 10, será que se eu pedir 10% de desconto, será que ele vai endurecer? Será que entre os 5 que eu sei que ele chegaria fácil, a gente chega num 7? Não sei, mas se questionar. Não ter aquela conformidade, é 20, então tá, eu pago 20. Então tá. Né? Esse então tá impede a gente de sonhar, impede a gente de ir além, de planejar. E também lá em 2 Crônica 1, do 7 ao 12, vai contar pra gente a história de Salomão, que herda o trono de Davi, e em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo, certamente pressionado, porque você imagina, hoje a gente tem aqui, eu tenho no meu consultório, menino que precede o pai na presidência de uma empresa, né? O quanto ele é pressionado, o quanto que suceder alguém é difícil. Você imagina Salomão sucedendo a Davi, imagina, olha a pressão aí, né? No mínimo cobrando a si mesmo, ele mesmo, né, se cobrando para ser um rei à altura do pai, enfim. E eu vou ler para vocês esse trechinho que está escrito ali, em 2 Crônicas 1, do 7 ao 12, que eu quero que vocês aprendam com essa vivência, porque eu aprendi muito. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para o meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, agora se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que esse é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes e depois de você terá. Você já imaginou se Deus perguntasse para você, o que você quer que eu te faça? Será que você está pronto para responder essa pergunta? Será que você tem na ponta da tua língua? Será que você está com o seu plano no papel para a hora que Deus passar e perguntar para você, e aí, o que você quer que eu te faça? Então agora a gente vai começar a falar para aqueles que sonham, para aqueles que já conseguem ter a dimensão de traçar os planos. Deus apareceu para Salomão, não tô falando de gênio da lâmpada, gente, que apareceu lá para ele e falou, faça 3 pedidos. Não, Deus apareceu para Salomão e ele perguntou, o que quer que eu te faça? Então assim, não é gênio da lâmpada, não é teu chefe que pergunta assim, e aí, o que você quer, Ive? Você já pensou se você tem ali o seu patrão, né? Se você tem ali o seu chefe, o seu líder de trabalho, e fala, ei, o que você quer que eu te faça? E você não tem na ponta da tua língua o teu plano de carreira, as suas intenções dentro daquela empresa, o que você quer para você falar para o seu líder? Fala, olha, eu penso que a minha produtividade justifica um aumento, né? Eu almejo ganhar tanto, eu almejo férias em tal mês. A gente não tem dentro da nossa perspectiva de elaboração, de maneira rápida, o nosso plano.
E a gente precisa ter, porque apareceu não significa que Deus marcou horário com Salomão. Ele apareceu. Apareceu é aparecer, é instantâneo. E Salomão tinha na ponta da língua dele aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele tinha como plano. Eu estou falando de Deus e Salomão, mas a gente pode também trazer esse contexto para a sua vida. Como eu falei, dentro da sua área de trabalho, com o seu pai, ou sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa. Quantas vezes a gente recebe uma proposta, né? O esposo Fala, e aí, você quer almoçar onde? e a pessoa fica assim. Ah, não sei, onde você quiser, tanto faz. Aí o abençoado vai e leva para comer pizza. Ela fala, Pizza. tava lá com expectativas de japonês, expectativas de comer num restaurante italiano, português, sei lá, mas não se manifestou, se omitiu. Deus aqui, ele viu o coração de Salomão e viu também que o pedido dele não era para algo que ficasse ali nele mesmo. Isso é muito importante. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, quando eles são enmesmados na gente mesmo, é muito difícil de eles virem à tona e de eles de fato se cumprirem. Porque o nosso bem-estar está muito atrelado ao nosso trabalho, à nossa ação social no mundo, à nossa representatividade em conjunto com um grupo, com um todo. O ser humano ele não é isolado. A felicidade ela não está pautada em algo solitário. A felicidade ela sempre está atrelada a algo que nos transcende. Então, algo que é maior que nós. Então, a gente tem que ter um propósito nobre nesse plano, a gente tem que ter um alvo a alcançar que nos transcenda, que passe de nós. A primeira coisa que eu quero transmitir é sobre aquele copo que transborda, para a gente não ser aquele copo rígido que só recebe a água, né? A gente precisa ser levemente inclinado para que ele transborde e que aquilo reverbere, né? Que caia a água ali no chão e que o nosso entorno fique fértil. A segunda coisa é que quando a gente faz esse plano, quando o nosso planejamento, quando o nosso sonho está pautado em algo que vá para além de nós, é como Salomão obteve a resposta. Deus disse como para ele no final: você receberá não apenas o que pediu, não apenas o seu plano, mas também você vai receber riquezas, bens, honra, e ainda fala que ele será como um rei, como nenhum outro será depois dele. Então, olha que interessante. Primeiro tem a pessoa que não sonha, né? Aquela pessoa que não consegue. Por que ela não consegue? Porque tem ali crenças limitantes de decretos e falácias que foram penetradas na mente dela, que foram lançadas na vida dessa pessoa, e isso fez com que ela construísse crenças limitantes dentro dela e que impedem ela de realmente traçar planos para si, ter criatividade suficiente para ter isso pronto. E o segundo ponto são as pessoas que sonham. E o que a gente tem que aprender com os nossos sonhos? Que eles devem ser sonhos que não fiquem só em nós mesmos. Sonhos que alcancem algo para além de nós. Então os planos têm que ser maior do que nós. Se for para ficar só em nós, é muito raso, é muito pequeno. Então, quando Salomão pede a Deus sabedoria para reinar sobre o povo que é de Deus, fala: Senhor, eu vou ter que cuidar do teu povo, então o Senhor me dá sabedoria para eu poder desempenhar bem a tua obra. O que Deus faz? Não só honra Salomão no que ele pediu, mas também em todas as outras coisas que ele deixou de pedir. Certo? Então isso também acontece na nossa vida. Quando o seu projeto é para algo que vai além de você mesmo, você com certeza não vai obter os resultados apenas daquele plano, daquele objetivo. Você vai ter resultados de ganhos secundários do seu plano, daquilo que você projetou, daquele sonho que você idealizou, realizou e já vai receber frutos dessa sua realização. Ou seja, acende essa luzinha aí. Até na hora que a oportunidade aparece, se quisermos de fato sermos bem-sucedidos, precisamos ter escolhas nobres que nos transcendam e só assim receberemos o melhor dessa terra. Só assim você vai viver o melhor do seu mundo, você vai viver o melhor aí da sua trajetória e sua colheita será de acordo com a sua plantação.
Então não dá pra gente fazer pouco e querer viver muito, querer colher muito. A conta não fecha. Não dá pra gente querer o mundo, mas não sonhar com ele de forma clara e intencional. A gente quer tantas coisas, mas a gente não consegue ter ali especificado o nosso plano, não consegue ser intencional para aquele caminho do que a gente almeja. Então, quando o teu chefe chegar e te lançar aí uma oportunidade, escolha... Então, quando o teu chefe chegar aí e te lançar uma oportunidade de escolha sobre qualquer coisa, você precisa ter a resposta. Quem vive de tanto faz, não sei, pode ser, tanto faz, recebe o que da vida? Tanto faz, e o que sobrou. O outro escolheu, você ficou com o que o outro não quis, então pode ser isso e põe no fulano. Hoje eu queria te convidar a romper com essas crenças limitantes que te impedem de romper aí na vida, de viver o melhor para você. Chega disso, gente. Isso precisa ser rompido. Os seus olhos precisam ser abertos e você precisa decidir, tão somente decidir, não mais entrar nesse movimento. A vida, ela é movimento. A vida, ela é constante. Ela não para. É como um bonde mesmo ali, na estação. Só que imagine que ele não vai ficar parando de ponto a ponto. Ele vai andando no ritmo dele. Então a vida é movimento. Quanto você tem se movimentado? Quanto que você tem ali entrado no ritmo para entrar nesse vagão que já está em movimento? Quanto que você tem se colocado nesse ritmo para entrar aí nesse bonde da vida? Porque senão você vai morrer na plataforma parada em pé. Quanto você tem se inclinado aí, né? Igual aquele copo que eu disse para vocês. Quanto que você tem se inclinado para derramar? Quanto que você aceita ou tolera sair da zona de conforto, que é essa plataforma aí, que é esse lugar onde a gente fica esperando o bonde da vida, que ele vai parar no nosso ponto. Ele não vai parar no seu ponto, ele vai continuar andando. Se você quiser, você tem que fazer um movimento, um pulinho para entrar lá dentro. O bonde da vida, ele anda nesse contexto, nessa analogia que eu tô criando, e uma coisa muito interessante, ele anda de porta aberta, viu? A porta não tá fechada não, é só a gente... Sabe aqueles filmes de aventura, que a gente vê o trem passando e que o cara vai correndo no trilho e a porta sempre já tá aberta do trem? É bem isso. A porta tá escancarada. É só você entrar um pouco no ritmo, acompanhar essa caminhada, esse movimento aí do trem e pular para dentro. Mas você vai precisar se movimentar. Estagnado não vai conseguir entrar nesse trem. Você vai permanecer na plataforma. Então, não planejou, não sonhou, você vai pagar o mesmo preço. Então, sonhe mais, sonhe alto. Escreve para mim aqui nos comentários o que comunicou para você essa sessão aberta de hoje, como que você viu isso, como que isso ficou para você. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ame e queira bem. Acesse o sininho para a nossa próxima sessão de terapia aberta. E um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.